Assunto polêmico, mas vamos ter coragem para falar sobre isso. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Power BI e Excel. Meu nome é Karine Lago e hoje faremos uma análise técnica no âmbito da análise de dados, do uso do Power BI e Excel, e eu vou tirar todo o sentimento que eu tenho pelos dois. Eu já escrevi livros sobre ambos. O Excel de ATXFD tem mais de 800 páginas e tem também o Dominando Power BI de mais de 400, e eu vou utilizar tudo que eu sei para conversarmos sobre isso de forma imparcial. E eu te convido a fazer o mesmo comigo, fechou? Então vamos lá! O Excel dispensa apresentações, ele é simplesmente um dos, se não o software mais utilizado em todo o mundo. Já o Power BI é um software também da Microsoft, só que voltado exclusivamente para Business Intelligence, ou seja, você desenvolve projetos profissionais estruturados de BI. Para resumir e simplificar o que ele faz, nós conseguimos desenvolver relatórios e dashboards de forma estruturada. O uso dos dois intercalam em diversos momentos, principalmente nessa de criação de dashboards. Eu vou fazer várias análises pontuais nesse vídeo e no final faremos um resumo de tudo que falamos. Então, vamos logo começar com o quesito interatividade. No Excel, quando queremos que os gráficos se conversem ou então fazer alguma mudança em um filtro, normalmente nós utilizamos segmentadores de dados. E eu estou falando sobre isso daqui. Eu já tenho um relatório, um dashboard construído aqui no Excel e quando clicamos em 2008, ele filtra todas essas informações. Vou clicar agora em 2007, ele também consegue filtrar. Algo que o Excel não consegue é fazer, por exemplo, um clique aqui nesse ponto de abril no gráfico e filtrar todas as outras informações de outros visuais. Também podemos interagir de outras formas, colocando filtros, hiperlinks, mas tudo isso demanda um trabalho adicional. O que eu estou vendo aqui é apenas a interação desses segmentadores de dados ou então filtros propriamente ditos, que são aqueles oficiais para interação entre visuais. E você pode criá-los aqui em Inserir em Segmentação de Dados. Já o Power BI, se viermos nesse relatório que eu tenho pronto, quando eu clico em SP nesse gráfico, todo o relatório é filtrado automaticamente. Nós também temos aqueles segmentadores de dados que podem ser representados por essa região, quando eu clico apenas em SU ou então em NE, ou então por esse slider de data, que eu também posso filtrar todo o relatório que eu estou analisando agora. Tudo se conversa no Power BI e você pode editar todas essas comunicações quando seleciona um visual e depois clica aqui em Formato e em seguida Editar Interações. Além dessa interação mais básica, que é por filtros e clicando em visuais, nós também temos algumas que eu acho fundamental e que o Excel não consegue replicar sem utilizar o VBA, que é essa daqui. Eu vou passar o mouse em qualquer lugar nesse gráfico e olha o que vai surgir. Automaticamente eu tenho um mini gráfico nesse ponto daqui, analisando 2018, outubro. Se eu vou um pouco mais para a esquerda, agora estou em setembro, os números mudaram totalmente. E isso acontece automaticamente conforme o nosso clique. E eu ainda não te falei quantos dados eu tenho aqui, são mais de 16 milhões de linhas. E ele está filtrando nessa rapidez e mostrando todas essas informações. Isso é simplesmente incrível. Outra funcionalidade muito boa é clicar com o botão direito em um gráfico como esse daqui de São Paulo e vamos supor que eu queira detalhá-lo um pouco mais. Quero ver apenas os pedidos de São Paulo. Cliquei com o botão direito, vou escolher Drill Through e de novo Drill Through para irmos para uma outra página onde eu tenho o detalhamento de cada um dos pedidos por datas, categorias, vendedores e lá no final eu consigo ver a UF filtrada apenas para São Paulo. Se eu quiser, eu posso voltar aqui na página 1 e fazer agora um filtro na Bahia. Cliquei com o botão direito, Drill Through, novamente, e temos aqui na direita apenas Bahia filtrada. Portanto, esse nível de interação entre os visuais no Power BI é bastante vantajoso em relação ao Excel. Por isso, a primeira pontuação, na minha opinião, no quesito interatividade é 1 para o Power BI e 0 para o Excel. Vamos prosseguir e agora veremos a segunda característica, que é a personalização. Vamos voltar lá para o Excel. E se eu quiser, por exemplo, personalizar esse rótulo de dados, eu posso. Eu seleciono ele e arrasto para onde eu quiser. Então, se eu quero deixar aqui, ele vai ficar. Também posso, por exemplo, colocar uma outra cor de letra. Então, aqui no Azinho, vou escolher um verde e ele mudou de acordo com a minha escolha e os outros ficaram na mesma cor anterior. No Power BI, isso é diferente e nós não conseguimos alterar com tanta personalização assim. Isso que eu falei é apenas uma delas, mas eu posso mudar tudo que eu quiser aqui dentro do Excel porque ele é altamente customizável. Agora, vamos voltar lá para o Power BI no relatório que estávamos analisando. Vou clicar aqui na página 1 e esse rótulo de dados, eu não consigo colocar ele em outra cor aqui, a não ser que eu utilize uma formatação condicional. Eu não posso nem mudar ele de lugar especificamente esse 4,7, porque tudo que eu formato no Power BI vai para todos os seus elementos. Quando eu clico em um gráfico como esse, temos que vir no rolinho de tinta e escolher essas informações.
eu posso sim alterar várias coisas aqui dentro, como por exemplo, modificar o eixo Y para aumentar a largura mínima da categoria. Tá vendo que agora eu só vejo São Paulo? Então, vou diminuir um pouco. Essas configurações nós também temos no Excel, mas eu não posso, por exemplo, alterar simplesmente esse rótulo daqui, colocar um pouquinho para a direita e todos os outros ficarem alinhados. Portanto, o nível de customização no Power BI é menor, nós somos mais travados aqui dentro, mas isso tem um objetivo que vamos ver em uma característica futura. Portanto, no quesito personalização, a pontuação, na minha opinião, vai para o Excel. Temos agora 1 a 1 entre os dois. A terceira característica que vamos avaliar é a entrada de dados. No Excel, conseguimos colocar o que quisermos em células. A gente pode colocar um tanto de números, textos na mesma linha, que ele não vai reclamar. Também podemos editar conforme queremos. Entretanto, no Power BI não é possível fazer isso. Primeiro, vamos ver aqui no Power BI, porque o Excel eu acho que você já deve saber. Se viermos aqui em dados e eu quiser alterar, por exemplo, essa célula que eu estou selecionada, se eu clico 2 vezes, é impossível removê-la ou editá-la. Com o botão direito também, eu não posso excluir simplesmente essa linha daqui, esse dado, porque tudo no Power BI tem um formato tabular. Nós estamos trabalhando com linhas e colunas que têm interação total entre elas. Eu posso sim modificar, por exemplo, alguma posição específica utilizando o Power Query por meio de um processo muito consciente. Entretanto, com o nível de liberdade que eu tenho no Excel é incomparável. Vamos agora para o Excel. Se eu vier aqui e quiser, por exemplo, deletar todas essas linhas, eu posso simplesmente deletar. Isso você já deve saber. Vou pressionar Ctrl Z aqui para desfazer, e se eu quiser adicionar novas linhas aqui, eu também posso. Eu vou digitar agora o código 7611 e inserir mais uma linha e começar a escrevê-la aqui. Lá no Power BI, eu necessariamente teria que abastecer essa base daqui, carregar no Power BI e utilizá-la como fonte de dados. Porque o Power BI, na verdade, é um software de Business Intelligence. Ele obtém dados de outras fontes. Ele não deve ser utilizado para guardar dados, porque o propósito dele é realizar a análise, a visualização e o compartilhamento. Eu até posso fazer isso no Power BI utilizando outros softwares como o Power Apps. Eu vou abrir aqui agora para você ver. Eu tenho esse relatório e eu posso, por exemplo, inserir um novo produto. Esse visual que nós estamos vendo aqui foi criado com esse Power Apps for Power BI. Então eu já criei um aplicativo lá no Power Apps, depois importei, configurei todas essas bases de dados aqui, que são a TB categoria, TB movimentação e TB produto, e se eu quiser incluir uma nova linha nessa TB produto, eu posso ou abrir essa planilha ou o banco de dados, fazer essa inserção, ou então eu posso dar poderes ao usuário que está utilizando esse relatório de clicar aqui em novo produto, inserir um produto X, estou colocando aqui qualquer coisa, selecionar uma categoria, a data, o scan, o código de barras e depois salvar essas informações. A opção no Power BI que temos é completamente estruturada e a gente tende a achar que ela é travada demais, você não consegue se movimentar tão bem no Power BI. Mas isso é porque você ainda não entendeu o propósito nele. No início, quando eu estava aprendendo, eu também pensava a mesma coisa porque eu estava acostumada com Excel. Entretanto, quando nós fazemos ele da forma estruturada como um projeto de BI, você vai entender que existem estágios fundamentais. O primeiro deles é a coleta de dados e precisa vir de uma fonte. Posteriormente, você faz o tratamento desse dado e aí faz os relacionamentos, os cálculos, por fim, a modelagem e compartilha com as outras pessoas. O Power BI engloba todo esse processo de uma forma muito clara e muito robusta. Você não consegue muito sair dele, apesar de ser possível, você tem que seguir por todas essas etapas para conseguir concluir o processo e o projeto com sucesso. Já no Excel, nós temos mais liberdade. O que eu estou falando é isso daqui. Vamos voltar lá para o Excel, que é esse. E se eu quiser, por exemplo, nessa base de dados, saber quais são os segmentos, aqui nós temos HO, PE, CO, mas eu não queria que ficasse escrito desse jeito. Os diretores que vão analisar esse relatório no Excel não sabem o que é isso. Então, como que eu faço? No Excel, eu poderia utilizar o Power Pivot, fazer um relacionamento, que daqui a pouco eu vou te mostrar essa opção, ou então utilizar o tradicional SIS, ou o PROC-X, PROC-V, índice CORRESP. Nesse caso, eu já tenho aqui a análise realizada e foi utilizado um SI. Então, nós estamos fazendo uma validação. Se o segmento for igual a HO, que nessa linha é, vai aparecer atacado. PE é pequena empresa. E nós conseguimos popular esses dados dessa forma. Como eu tenho liberdade, eu escolho assim e a gente consegue sim obter o objetivo final, só que essa não é uma das escolhas mais apropriadas para um projeto de análise de dados profissional, onde nós não queremos que esse Excel trave, que demore muito, que as pessoas consigam realmente fazer análises mais interativas. Aqui na direita nós também temos a opção de utilizar parâmetro, que é mais ou menos igual ao SIS, e nesse exemplo nós temos a coluna de frete, aqui tem S, P, T, os diretores não vão saber o que é isso, então vamos colocar Correios, Transportadora, Pronta Entrega, e mais para a direita também temos um PROC-V.
Tudo isso poderia ter sido realizado por meio de relacionamentos. E o que eu vejo no Brasil é que poucas pessoas utilizam realmente o Power Pivot no Excel, porque já sabe fazer esse processo de outra forma, e aprender leva um tempo realmente. Por exemplo, esse daqui do vendedor. Nós temos os vendedores aqui embaixo, e por isso eu fiz o PROC-V, porque nesse caso eu tenho os códigos, né, os IDs, e consigo relacionar que o A é o Rodrigo e por aí vai. E em conceitos de BI, nós utilizamos isso por meio de um modelo relacional. Eu vou te mostrar agora. Se viermos em Power Pivot e clicar em Gerenciar, vamos abri-lo aqui no nosso Excel e é mais ou menos o que temos lá no Power BI. A performance é um pouco inferior do Power BI em si, mas no Excel nós temos todas as funcionalidades. Aqui embaixo nós temos as tabelas e se eu clicar em Exibição de Diagrama, eu consigo ver as tabelas relacionadas, ou seja, isso substitui o PROC-V. Se eu já tenho a informação de segmento, de vendedor, eu poderia simplesmente criar esse relacionamento igual está aqui. Se eu clicar nessa linha daqui desse relacionamento, depois Delete, teremos essa relação inativada e se eu quiser relacioná-la novamente, eu simplesmente pego o vendedor ID e puxo para cima do vendedor ID. Agora me fala se isso daqui não é muito mais fácil e mais rápido do que fazer um SIS complicado, ou então um PROC-V ou índice Corresp. Eu pelo menos prefiro essa parte daqui, além de ser mais performático, porque você não está exibindo esses nomes de vendedores que nós temos e os gerentes dentro de uma tabela que se repete muito. Aqui em TB Pedidos, o mesmo vendedor vende várias vezes a mesma coisa, então ele vai aparecer, ou seja, seu projeto vai ficar mais pesado, o arquivo vai ter mais colunas e vai ficar muito maior no Windows e também em todo o processamento geral. Então, só para concluir essa parte, no quesito entrada de dados e manipulação de todas essas informações que são relacionadas entre tabelas, observando exclusivamente a flexibilidade que temos no Excel, onde você pode utilizar vários conhecimentos, e apesar das argumentações possíveis a favor do Power BI, a pontuação vai ser para o Excel dessa vez. Nós temos o seguinte placar, 1 para o Power BI e 2 para o Excel. Agora vamos analisar a quarta característica, que é a performance. Nesse relatório de Excel, que já tínhamos utilizado, nós temos mais de 16 milhões de linhas. E você deve estar se perguntando como que isso é possível no Excel, já que em cada planilha nós só podemos armazenar 1 milhão de linhas e eu preciso ter relacionamento entre todas elas. E isso aconteceu porque eu estou utilizando o Power Query junto com o Power Pivot aqui dentro. Então, se eu vier em Power Pivot, nessa aba e lá na esquerda em Gerenciar, nós conseguiremos abri-lo. E eu vou te mostrar agora, na Fact Sales, nós temos 3 milhões de linhas. Olha isso daqui. Vamos mais para a direita, porque tem mais para analisar. Na Factory Inventory, mais de 8 milhões de linhas. Na Fact Sales Quota, mais de 7 milhões. Isso tudo dentro do Excel. E em Fact Strategic Plan, temos 2 milhões. Se somar tudo isso, dá mais de 16 milhões de linhas e está aqui dentro. E vamos utilizar e avaliar a performance do Excel com essa base de dados. Então eu vou fechar aqui o nosso Power Pivot e vamos utilizar os filtros, como eu já tinha te mostrado antes. Cliquei em Games and Toys, tá demorando aí 3 a 4 segundos mais ou menos para exibir os dados. Áudio. É realmente essa demora. Para um projeto desenvolvido no Excel, esse tempo tá muito bom e foi porque eu te falei anteriormente que eu estou utilizando o Power Pivot. Isso vai fazer com que todos esses processos não se repitam, todas aquelas linhas, informações que se eu utilizasse PROC-V, a minha planilha ficaria gigantesca. Mas como modelamos os dados antes, eu consigo ter essa performance aqui sim. Agora vamos comparar lá no Power BI. Eu vou para um relatório que utiliza os mesmos dados lá do Excel, que é esse que estamos vendo agora. Vou clicar, por exemplo, em ano e vou configurar como 2008. Vamos ver se vai demorar muito. Aqui foi bem mais rápido que o Excel, pelo menos na minha percepção. Vou clicar em 2007. Tá aparecendo mais ou menos 1 segundo para carregar tudo. Afinal, temos muitas linhas aqui. Só que definitivamente é mais rápido aqui no Power BI pela experiência que eu tô tendo agora de configurar aqui Norte América e ele filtrar automaticamente todos esses relatórios para mim. Mas também temos outro ponto importante, que é a questão da estabilidade. No Excel, pela minha experiência, eu sofro muito mais com ele ficando sem responder aqui no Windows. Simplesmente fecha tudo porque eu estou utilizando muitos dados e muito processamento. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você já perdeu trabalho no Excel por isso. E no Power BI, como eu utilizo ambos softwares com muita intensidade, eu sinto uma estabilidade muito maior porque ele não para de responder com tanta frequência quanto o Excel. Nessa parte não dá para testar, porque eu teria que forçar aqui e ficar sem responder, mas é uma percepção própria e comenta aqui embaixo se você também sente isso, caso você utilize os dois softwares. Portanto, na quarta característica, que é a performance, a pontuação vai para o Power BI e o placar atual é de 2 a 2. A quinta característica que vamos avaliar é a segurança.
Quando fazemos projetos no Excel, como esse daqui que a gente estava trabalhando, nós normalmente enviamos o arquivo para a pessoa acessar todo o relatório que criamos. Mas também temos a alternativa de exportar para PDF ou utilizar o Excel online. Todas essas opções, elas não têm um controle de acesso tão rígido assim para as pessoas acessarem essas informações. Esses arquivos poderiam ser facilmente enviados para outras pessoas externas da organização. E mesmo que você coloque a segurança de senha dentro de uma planilha no Excel, ou até mesmo utilizando o VBA, elas são altamente quebráveis. A que mais funciona em todas essas é a criptografia do arquivo. Entretanto, ainda assim, é possível utilizar programas externos para descobrir essa senha daí e ter acesso a esse relatório. Pessoas mal intencionadas, elas vão fazer de tudo para conseguir ter informações valiosas sobre empresas, principalmente se for uma multinacional. Por isso, a questão de segurança nessas grandes empresas é um quesito bastante importante que a TI sempre observa para proteger as suas informações. Em algumas empresas que nós visitamos, o controle é tão rígido, mas tão rígido, que nem com pendrive você consegue acessar, e ainda assim os computadores eles não têm a entrada de pendrive. E essa parte não é só para o Excel, mas sim para todos os arquivos de outros programas também. Mas é só para você ter um pouco de noção de quão é importante a segurança em grandes empresas. E esse assunto é fundamental de conversarmos, e eu colocaria até um peso maior nele, mas vamos deixar como tá, vai ser apenas um ponto, e agora vamos analisar lá no Power BI. Eu vou abrir um outro relatório, que é esse daqui que já estávamos também utilizando, e se eu quiser compartilhar esse relatório com alguém, eu tenho que clicar necessariamente em publicar. Nós não enviamos o arquivo de Power BI para as pessoas, porque ele é como se fosse o desenvolvimento, é o código aberto, e esses dados aqui, eles podem ser modificados quando a pessoa estiver analisando, e nós não queremos isso. Eu quero algo estático, que não dá para mover esses visuais ou mudar aqui os campos que estão sendo analisados, porque a análise tem que ser certa. Eu preciso ter segurança que a pessoa está analisando os dados corretos e também a segurança do arquivo e dos dados como um todo. E o processo aqui dentro é simplesmente clicando em publicar, e aí eu estou logada na minha conta, eu vou salvar as alterações que eu fiz recentemente nesse arquivo, ele vai se conectar com o Power BI Serviço, que é a aplicação na nuvem do Power BI. Eu vou selecionar o DataB, depois selecionar novamente e ele está fazendo a publicação. Quando finalizar, nós vamos clicar em um link aqui e lá dentro do Power BI Serviço, vamos compartilhar com as pessoas por meio do login e senha delas. Então já acabou aqui, vou clicar em abrir análise de vendas, teremos o Power BI Serviço e eu consigo vê-lo aqui no app.powerbi.com. O relatório foi carregado. Como é que eu faço para compartilhar com outras pessoas de forma privada? Eu clico em compartilhar e escolho relatório. Depois, lá na direita, eu posso permitir o acesso pontualmente das pessoas que eu quero que acessem esses dados. Então, estou compartilhando aqui com Laender e com Matheus, e quando eu clicar aqui em compartilhar, eles receberão um e-mail. Toda vez que esses usuários acessarem o relatório, lá na minha administração do 365, eu consigo saber o IP do acesso e também a hora, o dia, então eu consigo ter total controle sobre isso, algo que no Excel não conseguimos. Quando eu envio um arquivo por e-mail, eu perco completamente a rastreabilidade sobre ele. Você pode estar pensando que sim, essas pessoas poderiam passar o login e senha para outros externos terceiros acessarem, só que isso é uma quebra muito grande e rastreável de segurança e talvez de normas de uma empresa. Portanto, a parte de login e senha sempre vai ser a mais segura quando gerenciada por algum sistema. Por exemplo, se o Laender Alves sair da DataB, eu posso ir lá no Azure, no Active Directory, que é onde eu tenho todos os usuários aqui da DataB, e removo ele, ele não vai ter acesso a mais nada. Também posso trocar a senha e ter total controle sobre isso. Não só essa parte, como também temos uma outra que é paralela a essa de segurança, que eu sei que tem muitas situações como essa e pode ser uma delas para você. Imagina que você tem 100 vendedores e esse mesmo relatório daqui, ele precisa ser enviado para os 100 vendedores, só que cada um tem que ver um cenário diferente. Por exemplo, o vendedor de São Paulo só pode ver os dados dele. Seria como se eu tivesse simplesmente com esse selecionado e os dados de São Paulo estivessem exibidos aqui. Depois, Minas Gerais só pode ver Minas Gerais e assim por diante. No Excel, o que nós normalmente fazemos? Um arquivo para cada vendedor. Não tem como fazer uma segurança no nível de linha, chamado de RLS, ou Row Level Security. E por isso que todos esses arquivos precisam ser individualmente criados, apesar de que eu posso automatizar isso sim com VBA, mas estamos utilizando aqui apenas recursos nativos do Excel, e o VBA é um universo completamente à parte, apesar de estar dentro do Excel. E imagina que em algum momento o diretor resolve modificar algum gráfico específico desse relatório. Você vai ter que refazer todos os 100 de acordo com essa mudança. Já no Power BI temos essa opção por meio da modelagem desses dados. Então vamos voltar aqui no Power BI Desktop,
Vou clicar em modelagem, depois gerenciar funções. Nessa opção, podemos, por exemplo, aqui eu tenho o supervisor, tá? Não é o mesmo exemplo do vendedor, mas temos duas configurações aqui. No supervisor Nordeste, temos apenas a região Nordeste sendo exibida e no supervisor Sul, apenas a região Sul. Temos isso configurado aqui dentro, fazendo um filtro de segurança. Isso quer dizer que com apenas um arquivo, todos esses supervisores acessarão as informações e o Power BI vai dar conta de tratá-las e mostrar aquilo que eu falei para ele restringir ou então mostrar. Vamos clicar em cancelar porque eu consigo te mostrar a visibilidade. Vou vir em exibir como, e se eu escolho supervisor NE, depois aperto OK, estamos vendo agora como essa visão e somente essas informações são mostradas. O mesmo se eu escolhesse o SU. E essas configurações são realizadas também no Power BI Serviço, porque cada supervisor vai ter um login e uma senha, e eu tenho que fazer o seguinte. Aqui eu vou clicar nesses 3 pontinhos em ver o conteúdo relacionado, e depois 3 pontinhos de novo, segurança. E aí eu configuro. Na supervisão do Nordeste, eu quero que apenas o Laender veja essas informações. Então cliquei aqui, adicionei, salvei. Agora eu vou fazer o mesmo com o Sul. Só que dessa vez, eu quero que o Matheus acesse. Agora nós teremos duas visões segmentadas para o mesmo arquivo que eu gerencio. Portanto, nós temos mais controle, mais flexibilidade nessa parte e muito mais segurança no Power BI e rastreabilidade de tudo que é feito. Então, nessa característica, a pontuação vai para o Power BI, que fica com 3-2 sobre o Excel. Agora vamos avaliar a característica precificação. Quando desenvolvemos um projeto no Excel e compartilhamos com outras pessoas, é porque normalmente em uma empresa todo mundo já tem o Excel instalado ou então uma licença do Office para acessar o e-mail e todos os seus aplicativos. Portanto, nessa parte é muito mais fácil compartilhar um projeto feito no Excel. Já no Power BI, todos precisam ter um tipo de licença chamada de Pro para ter compartilhamento privado, que foi aquele que eu te mostrei no tópico anterior. É possível sim utilizar o Power BI de forma gratuita, apenas com uma licença sem pagar nada, mas as restrições de compartilhamento vão existir quando você precisar compartilhar de forma privada. E aí o valor que a empresa tem que desembolsar é esse daqui. Em preço e comparação do produto no site do Power BI, nós temos US$ 9,99 por usuário por mês. É esse o valor do Power BI e que, inclusive, se compararmos com o Tableau ou o ClickView, ele é extremamente barato pelas funcionalidades que ele disponibiliza. Então, essa parte daqui já é extremamente competitiva do Power BI, não é tão difícil assim implantar um projeto por causa da precificação, que é muito barata, mas eu entendo que, mesmo assim, precisa passar por toda aquela burocracia de aprovação de orçamento, alocação, e algum diretor ou gerente precisa concordar com isso, e por aí vai. Por causa disso, a dificuldade do Power BI é um pouco maior. Entretanto, eu não sei se todas as empresas sabem que no Office 365 E5, que é essa versão daqui, todos os usuários já têm conta Pro do Power BI. É só ver aqui embaixo, temos todos esses aplicativos, Word, Excel, PowerPoint, e embaixo os benefícios exclusivos do E5 tem o Power BI Pro. Algumas empresas podem ter o Business ou então o E3, que não vai ter o Power BI. Se na sua empresa o problema é esse, verifica na TI se aquela versão do Office é a E5 e todos já devem ter. E essa funcionalidade nem todos os administradores sabem. Eu já peguei projetos onde foi cotada essa licença de Power BI e eu cheguei lá e tinha o E5 e eu falei, não gente, não precisa comprar, já está incluído. Então verifica lá. Então nesse ponto alivia para o Power BI, mas ainda assim, na característica de precificação, a pontuação vai ficar com o Excel, porque eu sei que vai ser muito mais fácil, principalmente para as empresas que não têm assim. E o placar até o momento é de 3-3. Agora vamos avaliar a característica de automação de envios desses relatórios. No Excel, eu já falei que a gente normalmente pega o arquivo, compartilha por e-mail, ou então pode também compartilhar o link do Excel online e até mesmo fazer um VBA para automatizar tudo isso. Já no Power BI, essa automação é de responsabilidade do Power BI Serviço. E nós já estamos nele aqui, e eu vou escolher esse relatório mesmo que estamos trabalhando, vou colocar para voltar, vamos vir aqui agora em assinar, e toda vez que eu configurar essa assinatura de e-mails, essas pessoas que eu inseri aqui, por exemplo, eu quero enviar para mim e para o Laender, em determinada frequência e também horário agendado, um e-mail será disparado automaticamente com algumas informações, por exemplo, um link de acesso a esse relatório, ou então vincular o relatório no Power BI para ter acesso direto a ele, ou então visualizar uma imagem da prévia desse relatório, até mesmo enviar como PDF. E aqui em cima, as customizações são bastante grandes também, então eu posso vir diariamente, escolher agora semanalmente, não quero enviar nem no domingo, nem no sábado,
mas eu quero colocar todos os dias às 8h30 da manhã. O horário de término vai ser até 2025, em abril mesmo, no dia 30 de abril. Depois que eu clicar em salvar e fechar, teremos uma assinatura de e-mails e toda vez que chegar nesse horário específico, nós receberemos essas informações. E eu posso clicar e adicionar novas assinaturas também. Essa que eu fiz está aqui, posso colocar outras e inserir outras pessoas, alterar o assunto aqui embaixo e também determinar que eu quero que seja enviado sempre que esse relatório for atualizado por meio dessa opção daqui. E é aquilo que eu falei já em outras características. O Power BI foi feito para isso. São projetos que normalmente nós já temos que enviar para outras pessoas e por isso tem esse processo estruturado. E essa assinatura é apenas uma delas. Nós também podemos fazer um outro processo que é ser alertado por algumas mudanças no nosso relatório. Eu tenho esse gráfico daqui, que é tipo um velocímetro, e eu posso colocá-lo em um painel, clicando nesse percevejo, e vou colocar um novo painel de teste e fixar. Quando eu faço isso, eu vou exibi-lo agora, ir para o dashboard. Eu tenho esse indicador que determina se uma região bateu ou não a meta, e eu posso acompanhá-la por meio de disparos de e-mails automáticos também, clicando nesses 3 pontinhos e posteriormente gerenciar alertas. Vai surgir uma caixinha aqui na direita e eu posso determinar, sempre que tiver acima de 12 milhões nesse caso, quando estiver acima de 12 milhões, eu quero receber essa notificação. Eu posso determinar no máximo uma vez a cada 24 horas ou no máximo uma vez por hora, ou seja, até 24 notificações se tivermos muitas vendas e devoluções e isso ficar alterando muito para chegar em 12 milhões. No Excel, essa automação não existe, apesar de que é possível realizar desenvolvimentos no VBA ou utilizar programas externos para fazer esse processo lá dentro. Mas a simplicidade aqui do Power BI me faz dar a pontuação para ele nesse quesito. Então nós temos 4 para o Power BI e 3 para o Excel. Chegou a hora de avaliarmos a mobilidade. Quando criamos um relatório no Excel, é possível acessá-lo por meio do Excel Online e colocar diretamente no seu celular ou então no tablet. Entretanto, no Power BI nós temos a possibilidade de deixá-lo responsivo de acordo com o formato do nosso celular. Além disso, temos uma aplicação exclusiva chamada Power BI Mobile, onde você consegue ter acesso estruturado a todos os relatórios, painéis, dashboards e também utilizar métodos de interação, como por exemplo chamar uma pessoa no comentário e marcá-la em um relatório. Vamos ver isso na prática. Eu estou com uma aplicação já configurada e conectada no meu celular chamada Seu Telefone, que está disponível no Windows 10. E eu vou agora abrir o Power BI, então cliquei aqui agora, e vamos procurar por um relatório. Então esse daqui é o Power BI Mobile, e eu posso clicar em Workspaces aqui embaixo e posteriormente escolher o My Workspace, e eu tenho todos os relatórios que eu posso abrir. Vamos escolher um específico que se chama Parrot Technology. Eu posso abri-lo como um relatório normal, e aí o meu celular vai ficar deitado aqui, onde eu tenho todas as informações dos visuais que eu criei, inclusive as interatividades. Então, se eu clico em computador, tudo vai ser filtrado de acordo com computador. Notebook, a mesma coisa. E assim por diante. E além do relatório padrão, nós também podemos utilizar um outro, que é esse daqui responsivo. Então, cliquei nele e essa configuração já foi feita no Power BI Desktop, e temos ele com os mesmos gráficos anteriores, só que agora no formato de celular, na vertical. Tem um gráfico de área, o de mapa, o de colunas e totalmente interativo. Clique em Argentina, vai filtrar tudo, Chile, Brasil e assim por diante, e com uma performance muito boa. Além disso, como eu falei anteriormente também, nós podemos clicar aqui nessa parte final, na esquerda, e escrever comentários. Então agora eu vou marcar o Laender e falar para ele para ver a região NE. Precisamos melhorar a meta. E enviar. E agora ele receberá uma notificação no aplicativo dele, também podemos interagir aqui dentro. E por causa dessa aplicação que eu te mostrei e de toda a experiência que você pode ter nela, a pontuação vai para o Power BI, que fica com 5-3 em relação ao Excel. Agora vamos avaliar o quesito atualização. Toda vez que temos um relatório no Excel, normalmente clicamos no botão atualizar. Eu vou voltar para o nosso relatório que estávamos utilizando anteriormente e se eu quiser, por exemplo, atualizar esses dados, e aqui eu vou clicar em dados e depois atualizar tudo. Podemos automatizar isso com programas externos e com VBA, mas geralmente é esse tipo de atualização que fazemos. Já no Power BI é diferente.
Eu vou vir para um relatório que eu já tenho publicado no Power BI Serviço, chamado Indicadores Financeiros, e se eu quiser configurar uma atualização, eu posso sim clicar lá naquele botãozinho de atualizar que também tem no Power BI, só que aqui nós podemos automatizá-la de forma estruturada, clicando nos 3 pontinhos, depois ver conteúdo relacionado, e vou escolher esse ícone daqui, de agendar uma atualização. Eu já tenho um gateway no meu computador e posso vir nessa opção, clicar em habilitar a atualização agendada e adicionar algumas horas. Por exemplo, a frequência que eu quero é semanalmente, de segunda a sexta, e eu quero adicionar a hora que vai ser atualizado, que vai ser 8 horas da manhã, e posso também colocar outras, até o limite de 8 por dia na conta Pro, ou então 48 na conta Premium por usuário. E uma vez feito isso, você nunca mais vai precisar clicar em atualizar os dados manualmente, a não ser que você realmente queira forçar essa atualização antes do tempo, que também é possível no Power BI. Por causa disso que vimos, o Power BI vai levar essa pontuação, e agora o resultado parcial é 6 para o Power BI e 3 para o Excel. A última característica que avaliaremos é a inteligência artificial, porque esse é um recurso que tem cada vez mais evidência e ajuda pra caramba quando você quer automatizar análises ou fazer categorização por meio, por exemplo, da identificação de imagens e saber o que tem naquela imagem, se tem, por exemplo, um sofá, uma paisagem, e isso a inteligência artificial pode fazer pra gente, escrevendo texto e traduzindo tudo isso, ou então até mesmo determinando qual é o sentimento de uma fala. Isso que eu tô falando aqui agora, é um sentimento neutro, positivo ou negativo, e ela consegue dar essa pontuação também. No Excel nós não temos ainda tanta interação assim com a inteligência artificial, apesar de que no futuro eu acho sim que a Microsoft vai colocar essas funcionalidades, porque isso tem sido cada vez mais evidenciado no Power BI. E agora eu vou te mostrar no Power BI como que isso funciona, porque temos diversos âmbitos de análise para essa parte específica. No visual, nós podemos clicar em inserir e eu posso utilizar todos esses recursos, que são visuais de IA, inteligência artificial, com as perguntas e respostas, os principais influenciadores, árvore hierárquica e a narrativa inteligente. Além dessas, nós também podemos clicar em gráficos, por exemplo, nesse ponto daqui de julho de 2018, com o botão direito, e dizer para o Power BI explicar o aumento, porque que em julho de 2018 foi melhor do que o mês passado. Mas além desse daqui, também podemos vir em página inicial, em editar dados, para abrir o Power Query, e lá na direita teremos essas opções de análise de texto, pesquisa visual e Azure Machine Learning. Apesar de que eu acho que isso vai mudar no futuro para o Excel, o Power BI sai ganhando na facilidade de análise e também de processamento de dados de uma forma diferente. Portanto, temos a pontuação final de 7 para o Power BI e 3 para o Excel. Ainda existem outros fatores que poderiam ser analisados, mas você viu que esse vídeo já ficou muito grande, porque nós aprofundamos em alguns desses conceitos e paramos por aqui nessas 10 características principais. Lembrando que essa avaliação só considerou a parte da análise de dados em ambos softwares. Se fôssemos analisá-los como um todo, por exemplo, a flexibilidade que temos no Excel, o VBA lá dentro e todas as outras particularidades que ele tem, eu tenho certeza que em algumas aplicações o Excel daria de 10 a 0 no Power BI, porque o Power BI é feito simplesmente para processos e projetos de Business Intelligence. E é claro que se você só sabe Power BI ou só sabe Excel, e se você não ficar com a mente aberta sobre todos os softwares que existem no mercado para melhorar a sua produtividade, você vai tender a achar que Excel vai ser melhor do que Power BI nesse quesito específico, mas uma coisa nós não podemos negar. Tudo que é especialista em algo tende a aprofundar mais nesses processos. E o Power BI é especialista em análise de dados. E você viu com todos os aprofundamentos que eu fiz, que desde a parte da coleta até o compartilhamento e atualização de todas as informações é bastante estruturado e desenhado especificamente para isso. E no final, a nossa conclusão é que se você precisa utilizar para análise de dados, o Power BI é o mais indicado. Mas isso não quer dizer que você precisa abandonar o Excel. Os dois trabalham muito bem em conjunto. Há mais de 10 anos atrás, eu só sabia Excel, Access, para fazer análise de dados. Já trabalhei com o ClickView e com o Tableau também, e quando o Power BI surgiu em 2015, porque ele é um software relativamente recente, a decisão de aprendê-lo foi a melhor que eu fiz da minha carreira inteira, e tem muitos outros amigos e colegas que também fizeram essa decisão e não se arrependem, porque realmente tudo isso que eu falei facilita muito na parte de projetos de BI. E quando eu falo isso, não são projetos estruturados, hiper mega avançados. São simplesmente relatórios e dashboards que você precisa criar e compartilhar com as outras pessoas, assim como você faz no Excel. E eu te convido a fazer o mesmo se você desenvolve isso no seu dia a dia. Aprenda novos conhecimentos, seja aberto a novos softwares que vão te ajudar e potencializar a sua carreira. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender.
Agora, me fala aqui nos comentários se você concorda com tudo isso que eu falei. É um assunto polêmico, mas eu quero saber a sua opinião e a gente pode conversar aqui embaixo. Espero que você tenha gostado pra caramba desse vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha também esse link com outras pessoas para elas expandirem um pouco a mente além do Excel, porque ele é muito bom, mas com o Power BI fica melhor ainda. E eu vou ficando por aqui. Um abraço e tchau, tchau!